Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 10ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi o encontro de lideranças da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, como foram as celebrações do Corpus Christi aqui em Caxias do Sul e também na região aqui da Diocese. Vai acompanhar também a chamada para a celebração da 148ª Festa de Santo Antônio em Bento Gonçalves. Além disso, vamos seguir falando sobre as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e vamos contar com a presença dos candidatos ao diaconato permanente da nossa Diocese, falando no Razões da Fé sobre a Semana Nacional do Migrante. No sábado, dia 30 de maio, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha realizou o seu momento de encontro de lideranças com as lideranças da matriz e das comunidades. E a Regina Dias Schmidt preparou uma matéria para você. A tarde do último sábado, dia 30 de maio, foi de encontro entre as lideranças da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Cerca de 150 pessoas estiveram reunidas em um momento de estudo, oração e partilha. Conduzido pelo pároco, Padre Gilmar Paulo Marchesini, o encontro iniciou com a acolhida das 8 comunidades da paróquia e seus diversos serviços. Em seguida, houve um momento de espiritualidade para introduzir o tema da 103ª Festa do Padroeiro. Sagrado Coração de Jesus, fazei-nos comunidade de fé, amor e esperança. Na ocasião, foram acolhidos os símbolos da palavra, o pão e o círio, que representam o tema proposto para este ano. A tarde seguiu com a palestra do professor Adroaldo Lamaison, que abordou a importância das lideranças leigas para a vida da paróquia e a necessidade de estarem preparados para acolher bem aqueles que procuram apoio. Também destacou o cuidado que cada pessoa deve ter consigo mesma, em diferentes aspectos, especialmente na saúde mental e espiritual. Como ponto central, frisou a importância de uma vida de espiritualidade e de intimidade com Deus para bem servir. Segundo ele, só é possível falar de Deus de forma que evangelize quando se vive uma relação próxima com a Trindade e com Nossa Senhora. Ainda ressaltou a importância de cada pastoral e serviço, destacando que todos devem atuar em unidade, sendo fundamentais para a vida da igreja local. Participante da comunidade São Francisco, a jovem Daniela Góes fala sobre a sua experiência no encontro. Bom, então sábado eu tive a oportunidade de participar da palestra junto com o Adroaldo. Minha família pôde participar junto comigo, meu pai e minha mãe. A gente é da comunidade do bairro São Francisco e foi muito enriquecedor esse momento. Foi muito bom a gente estar em família também, porque ele falou bastante da questão da família e da comunidade. E uma parte muito legal que eu encontrei da palestra foi que o Adroaldo fez uma referência com a cara dos animaizinhos e a cara dos pais, das pessoas da família. Então ele mostrava a carinha do cachorro e a carinha dos pais. E nisso ele mostrou a foto da igreja, né? E mostrou qual é a cara da igreja, né? Não é a cara só do padre, e sim do padre e de todos nós da comunidade. Então, é a gente que faz a igreja. Então, foi muito bacana ele trazer essa reflexão, porque a igreja é do tamanho da nossa participação. Então, acho que foi esse o recadinho que ele deixou e que a gente tenha mais momentos como esse. No intervalo da palestra, os participantes foram recepcionados pelos festeiros no Centro de Formação Pastoral para um lanche partilhado, que contou com a animação de Olivo Girelli,
com músicas gaúchas e italianas, promovendo um momento de convivência e integração entre os presentes. Benildo Bordignon é membro da comunidade São José e também compartilha o que achou do encontro. O encontro foi muito bom, muito positivo. Reuniu uma grande quantidade de lideranças da nossa paróquia, das comunidades. O palestrante também, o animador, foi muito bem. Nos fez pensar sobre vários aspectos da nossa vida pessoal e também no nosso trabalho comunitário. E eu acho que o grande resultado desse encontro é o ânimo que nós como lideranças ganhamos, no caso, para continuarmos o nosso trabalho de evangelização, de organização das comunidades e do anúncio do Reino de Deus. A última atividade do dia foi a celebração da Santa Missa da Solenidade da Santíssima Trindade, presidida pelo Padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Em sua homilia, o padre refletiu sobre o mistério da Santíssima Trindade, destacando o amor como essência de Deus e fundamento das relações humanas. Ele enfatizou que Deus se revela como comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e convida cada pessoa a viver esse amor no cotidiano, especialmente nos relacionamentos familiares, sociais e comunitários. Destacou ainda o crescimento da busca pela fé, especialmente entre adultos, e reforçou a importância da Igreja como espaço de acolhida e formação. Após a comunhão, foram apresentados à comunidade paroquial os 2 candidatos ao diaconado da região pastoral de Farroupilha. Ricardo Davis e Valdecir Bergamin serão ordenados no dia 15 de agosto, às 10 horas da manhã, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. 4 de junho foi dia de Corpus Christi em todo o nosso Brasil. Celebramos a solenidade da Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, a fé dos católicos na Eucaristia. E na nossa Diocese de Caxias do Sul tivemos diversas celebrações, dentre as quais, aqui na cidade de Caxias do Sul, destacamos a missa que reuniu mais de 10 mil pessoas junto à Catedral Diocesana e teve a doação de mais de 500 cobertores. Confira a matéria especial. A celebração da Eucaristia, com a partilha do pão da palavra e da comunhão, é o centro e ápice da vida da Igreja. E a solenidade de Corpus Christi, comemorada na quinta-feira, 4 de junho, teve como objetivo manifestar publicamente a fé dos católicos na presença real de Cristo, na hóstia e no vinho consagrados, isto é, na Eucaristia. Em toda a Diocese de Caxias do Sul, milhares de pessoas participaram de dezenas de missas, procissões e momentos de oração, além da confecção dos tradicionais tapetes de serragem ou da organização de coletas de alimentos, cobertores e agasalhos, além de produtos de higiene, numa grande ação de solidariedade. Em Caxias do Sul, a missa campal das 2h30 da tarde, em frente à Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, reuniu mais de 10 mil fiéis. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon e concelebrada por diversos padres que atuam nas paróquias da cidade. Dom José recordou que a fé no Cristo Eucarístico deve levar à ação. Eu penso que sempre a celebração de Corpus Christi nos lembra justamente a entrega de Jesus na cruz, mas uma entrega sendo presença. O ressuscitado continua presente no meio de nós, presente na Eucaristia, nos acompanhando nos passos da vida, também no nosso peregrinar de povo de Deus. E assim como Cristo entregou a vida na cruz, cada celebração do Corpus Christi, ela é sempre motivada também por um gesto de partilha, porque nós lembramos do pão partilhado do Cristo na Eucaristia, mas a partilha também tendo presente a solidariedade com os pobres, com os necessitados. Eu penso que a nossa fé, ela não deve ser separada do nosso cotidiano da vida. A nossa fé não pode ser separada do senso de justiça, segundo os critérios também do Evangelho. A fé, ela precisa também ter gestos que identifiquem o nosso ser cristãos, o nosso ser discípulos,
e discípulas do Senhor Jesus. Como gesto concreto, a missa de Corpus Christi teve a arrecadação de 500 cobertores que serão destinados aos projetos da Caritas da Diocese de Caxias do Sul, braço de caridade da Igreja, e a Casa Madre Teresa, que é a pastoral social da Catedral, bem como a coleta de mais de R$4.000 em dinheiro da celebração. Um grande painel de cobertores cobriu a escadaria e formou um mural de solidariedade. Então essa partilha, esse gesto, através dos cobertores, também significa que nós temos essa sensibilidade, esse olhar em relação aos mais necessitados. Assim como Cristo, do alto da cruz, olhou para cada um de nós e entregou a vida num gesto de amor por cada um de nós. Que possamos também fazer gestos de partilha, demonstrando o nosso amor a Cristo, mas também o nosso amor ao próximo que precisa da nossa caridade. Por isso, Corpus Christi é sempre uma festa, lembramos o Cristo presente na Eucaristia, mas lembramos também os irmãos e irmãs que necessitados peregrinam para a casa do Pai conosco na jornada da vida, no dia a dia. Neste ano, a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento em Caxias do Sul teve um trajeto diferente. A hóstia consagrada foi levada por Dom José até o Hospital Pompeia. Em frente à Casa de Saúde, os fiéis rezaram pelos doentes de todos os hospitais das cidades da Diocese de Caxias do Sul. Depois, a caminhada seguiu pela Avenida Júlio de Castilhos até a Praça Dante Alighieri. De volta à Catedral, Dom José abençoou os fiéis com o Santíssimo Sacramento. Em Bento Gonçalves, as paróquias Cristo Rei, Santo Antônio e São Roque tiveram celebrações. Na paróquia Cristo Rei, o tapete solidário teve a doação de cobertores e também alimentos não perecíveis. Na paróquia e santuário Santo Antônio, no centro de Bento Gonçalves, um tapete de serragem foi construído pelos jovens do CLJ e, na parte da tarde, a missa teve a doação de alimentos não perecíveis. Mais de 6.000 pessoas participaram do momento. Em Antônio Prado, dezenas de pessoas dos movimentos e pastorais da paróquia Sagrado Coração de Jesus se mobilizaram para a confecção dos tradicionais tapetes de serragem. Depois, na parte da tarde da quinta-feira de Corpus Christi, muitas pessoas participaram da celebração e da procissão com o Santíssimo Sacramento. Em Garibaldi, também as pastorais e movimentos da paróquia São Pedro se organizaram para confeccionar os tapetes e também organizar coletas e ações de solidariedade durante a celebração do Corpus Christi. A missa reuniu milhares de pessoas e foi celebrada em frente à Igreja Matriz São Pedro. Em Farroupilha, a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus teve a celebração no interno da igreja e também momento de solidariedade com a doação de alimentos não perecíveis. Merece destaque também Flores da Cunha, que teve a sua igreja destruída parcialmente por um incêndio no dia 25 de maio. A celebração de Corpus Christi aconteceu de forma externa, uma missa campal, e a procissão com o Santíssimo Sacramento percorreu os tapetes organizados pelas pastorais, movimentos da paróquia e entidades da cidade. A prefeitura local realizou momentos culturais ao longo do dia de Corpus Christi e do final de semana para arrecadar fundos para colaboração na reconstrução da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. 13 de junho, em Bento Gonçalves, é feriado, é dia da festa de Santo Antônio, a festa religiosa mais antiga da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E você vai poder acompanhar estas celebrações aqui pela Canção Nova Rio Grande do Sul. Confira a chamada. A festa mais antiga trazida por imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul e que acontece de forma ininterrupta é celebrada na Serra Gaúcha. Acompanhe no dia 13 de junho, a partir das 15 horas, direto de Bento Gonçalves, a transmissão da Santa Missa em honra a Santo Antônio. Celebre conosco, traga suas intenções. TV Canção Nova, cada vez mais próxima do coração dos gaúchos. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 10ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou.
implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 10ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós vamos dedicar este segundo bloco para continuar o nosso aprofundamento sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que foram aprovadas pelos bispos na Assembleia da CNBB no mês de abril. Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria e presidente do nosso Regional Sul 3, tem esta mensagem para você. Há uma palavra que atravessa toda a vida cristã e que as diretrizes recolocam com força no centro da missão: conversão. Não como um peso, nem como uma cobrança, mas como um caminho de vida. Converter-se não é perder algo, mas reencontrar o essencial. Muitas vezes pensamos a conversão apenas no nível pessoal, abandonar erros, corrigir atitudes, crescer na fé. Tudo isso é verdadeiro. Mas as diretrizes nos convidam a ir além. Falam também de uma conversão pastoral, ou seja, uma mudança no modo de ser igreja. Isso é exigente, porque não se trata apenas de fazer o melhor ou o que sempre fizemos, mas de perguntar com coragem: isso que fazemos ainda evangeliza? Isso aproxima as pessoas de Jesus? Quando a resposta é não, ou não mais, é preciso mudar. A igreja não muda por modismo, muda para ser fiel. Fiel a Jesus, fiel ao Evangelho, fiel à missão que recebeu. E essa missão é sempre a mesma: anunciar a todos o amor de Deus. As diretrizes insistem que estamos vivendo uma mudança de época. Isso significa que as respostas de ontem nem sempre servem para hoje. As pessoas mudaram, as linguagens mudaram, os desafios também se transformaram. Permanecer igual pode significar, na prática, deixar de alcançar quem mais precisa. Por isso, a conversão pastoral pede coragem, ousadia para rever estruturas, para simplificar processos, para abandonar o que já não gera vida. E, ao mesmo tempo, coragem para experimentar caminhos novos. Mas há um critério fundamental: tudo precisa nascer do Evangelho. Não se trata de inventar uma igreja diferente, mas de voltar à fonte. Olhar para Jesus e perguntar como ele evangelizava, como se aproximava das pessoas, como acolhia, como falava, como tocava a vida dos outros. Jesus não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele ia ao encontro, entrava nas casas, sentava-se à mesa, caminhava com os que estavam perdidos. Sua presença despertava perguntas, gerava confiança, transformava vidas. Essa é a conversão que as diretrizes pedem: passar de uma igreja centrada em si mesma para uma igreja em saída. Isso implica também uma mudança de mentalidade. Sair da lógica da conservação, isto é, manter o que já existe, para assumir a lógica da missão, ir ao encontro de quem ainda não encontrou Jesus. Outro aspecto importante é a conversão das relações. Não basta mudar estruturas externas, é preciso renovar o modo como nos tratamos, como trabalhamos juntos,
Como acolhemos as pessoas? Uma igreja que fala de amor precisa viver o amor. A conversão, portanto, é sempre um processo. Não acontece de uma vez. É um caminho que se faz dia a dia, na escuta da palavra, na oração, na vida comunitária. E aqui está a beleza, não caminhamos sozinhos. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Ele renova, inspira, fortalece. No fundo, converter-se é confiar. Confiar que Deus continua agindo e que Ele nos chama a colaborar com sua obra. A pergunta que as diretrizes nos deixam é direta e necessária. O que precisamos mudar hoje para sermos mais fiéis a Jesus? Responder a essa pergunta é dar um passo decisivo na missão, porque quando a igreja se converte, ela se renova, e quando se renova, volta a gerar vida. Que Deus nos conceda a graça da conversão pessoal, pastoral e missionária. Que Deus os abençoe. E agora vamos dedicar este restante de segundo bloco para o programa Razões da Fé, produzido pela nossa Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul e veiculado na Rádio Miriam, que é a rádio da Diocese, e também nas redes sociais da Diocese. Nesta semana, nós tivemos a participação do Beto Mazzucci e do Pepe Uribe, que são 2 candidatos da Escola Diaconal São Filipe da nossa Diocese e que serão ordenados diáconos agora no mês de agosto. Eles nos ajudam a entender, nos ajudam a refletir sobre a 41ª Semana Nacional do Migrante, que traz o tema Eu Não Tenho Onde Morar. Jesus também viveu o deslocamento e a insegurança do abrigo. Eu falava antes sobre a Sagrada Família, que viveu, a falta de abrigo para Jesus nascer e depois tiveram que fugir e tudo mais, mas o próprio Jesus, no seu ministério público, também viveu a insegurança. Ele mesmo dizia, olha, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça, Como essa perspectiva teológica nos ajuda a enxergar o migrante não como um problema, mas como a presença do próprio Cristo? Sim, como tu bem falou, desde antes de nascer, Jesus não tinha um lugar para nascer de forma digna, Precisou nascer num estábulo e nos primeiros anos já fugir para o Egito, escapando da morte que Herodes queria matar Jesus por medo de ter tirado o lugar dele, Mas, e no decorrer da sua vida pública, Jesus também foi, como tu falou, não tinha um lugar onde de sentar a cabeça, E em diferentes situações também. E isso nos ajuda também a nós, com maior razão, poder identificar no nosso irmão o próprio rosto de Jesus. Que todas essas situações de falta de moradia, de falta de acolhimento, de integração que o migrante vive, e nele nós podemos identificar o próprio rosto de Cristo sofredor. E assim também nós considerar ele como nosso irmão que junto a nós tem esse mesmo caminho aqui, que a caminho da casa do Pai, Nós não podemos ser indiferentes nesse sentido a nosso irmão que está ao nosso lado, como o Beto falou anteriormente, está ao nosso lado e sofre tantas dificuldades de integração, de caminhar, de ter uma vida digna dentro do local onde veio morar. Nós não podemos ser indiferentes a isso. Temos que acolher para poder nos integrar junto a eles e ter uma partilha de culturas, tanto nossa como deles, para que eles sejam bem acolhidos, possam ter uma vida digna, que é a que primeiramente busca quem vem a morar entre nós. Como a Semana do Migrante ela se posiciona neste contradiscurso?
né, num discurso contra o preconceito. A gente não deve ter medo de todos esses desafios, porque acaba nos desacomodando. E a gente tem a tendência em se acomodar. E esse confronto, não sei se é a palavra correta, com outras culturas, a gente acaba tendo que mudar. Eu já vi gente dizendo assim, mas o pessoal da cultura tal é um tanto exigente. Mas eles estão no seu direito. Sim, então, quem sabe a gente tem que também aprender a buscar os nossos direitos, se desacomodar. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão ao vivo da Missa de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.